Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é a continuação do vídeo anterior sobre lógica de primeira ordem. E nesse vídeo aqui nós falaremos sobre as regras sintáticas da lógica de primeira ordem. Beleza? Então, no vídeo anterior nós falamos sobre quantificadores, né, que com eles nós conseguimos formar sentenças como contendo elementos, né, como para todo x, ou existe um x, ou todo mundo do nosso universo de discurso tem tais e tais propriedades, etc. E falamos bem brevemente sobre variáveis livres ligadas. Eu falei ali de fórmulas abertas e fechadas, mas não expliquei o que são essas coisas, tá? Então, o que é uma fórmula aberta? Uma fórmula aberta vai ser qualquer função proposicional, beleza? Então eu defini função proposicional no último vídeo. Se você não viu, dá uma olhada lá, tá? Função proposicional ou função sentencial. E quais seriam exemplos disso daqui então? A gente poderia ter, por exemplo, px ou qxy, QAX, né? Ou seja, qualquer fórmula que seja um predicado seguido de pelo menos uma variável, tá? Você tem que ter pelo menos uma variável. Se você tiver, por exemplo, PA, isso aqui não é uma função proposicional, tá? Ou se você tiver aqui no caso Q, que é um predicado binário, se você tiver QAB, isso aqui também não é, tá? Você precisa ter pelo menos uma variável, tá? Pode ser X, poderia ser QAZ, tá? Z também é uma variável, ou QYZ, enfim, o importante é você ter um predicado seguido de pelo menos uma variável, beleza? Uma variável individual. Então isso aqui é uma fórmula aberta. Por que ela é uma fórmula aberta? Porque as variáveis dela, no caso aqui é x, no caso aqui é x e y, e nesse terceiro caso aqui é só x. Em todos esses casos, essas variáveis elas não estão sendo quantificadas, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem aqui no último vídeo, né, eu falei que alguém é mortal. Isso aqui está dizendo que existe um x tal que px, né? Existe um x que x é mortal. Eu vou botar m aqui que fica mais fácil de ler, tá? Existe um x tal que x é mortal. Essa variável aqui, x, né, dessa expressão aqui mx, essa variável ela está ligada a esse quantificador aqui, tá vendo? Porque esse quantificador, a variável sobre a qual ele está quantificando é o x. Tá? Então tudo que tiver no domínio de quantificação, tá? Aqui, assim, a rigor mesmo deveria ter um parênteses aqui, tá? Para determinar o domínio, mas por convenção, quando a gente tem uma fórmula atômica, a gente suprime, né, esses parênteses aqui e diz apenas mx, tá? Mas se a gente tivesse aqui, por exemplo, uma fórmula composta, né, tipo mx e px, aí sim a gente coloca aqui os parênteses, tá? Mas enfim, o que eu estou dizendo só é que sempre que a gente tem um quantificador aqui, e esse quantificador ele está variando sobre uma determinada variável, então os locais nos quais essa variável ocorre dentro do escopo do operador, que é nesses parênteses aqui, os locais onde essa variável ocorre são ditos ligados, tá? Essas variáveis desses locais estão ligadas a esse quantificador, beleza? Por outro lado, no caso de fórmulas abertas, essas variáveis elas não estão ligadas, não existe um quantificador aqui, tá vendo? Se tivesse aqui existe um x, aí sim, esse x aqui estaria ligado a esse quantificador, tá? Por essa variável. Mas como não tem, então esse x aqui é uma variável que está livre, tá? A gente diz que são variáveis livres, então. Beleza? Então é isso daí. E o que seria então uma fórmula fechada? Uma fórmula fechada vai ser uma fórmula ou com todas as variáveis ligadas, ou uma fórmula sem nenhuma variável, beleza? Então, fórmula sem variáveis ou com todas as variáveis ligadas. Opa, esse aqui está desde o último vídeo, agora não está mais. Fórmula sem variáveis ou com todas as variáveis ligadas. Como que seria um exemplo disso daqui? Bem, eu tinha falado aqui em cima, né? Eu vou usar o mesmo exemplo, né? Se eu digo que existe alguém que é mortal, então eu estou dizendo mx, tá? Mas não só isso, porque se fosse isso, essa variável x aqui ela estaria livre. Não seria uma fórmula fechada, seria uma fórmula aberta. Para eu ligar essa variável aqui, eu tenho que colocar um quantificador, tá? E o domínio desse quantificador tem que pegar essa fórmula toda aqui. Então, se eu quero dizer que existe alguém que é mortal, eu coloco aqui existe um x, e aí sim, essa aqui vira uma fórmula fechada. Isso aqui tem valor verdade, tá? Esqueci de dizer aqui, mas fórmulas abertas não têm valor verdade, beleza? Fórmulas abertas não têm valor verdade. Enquanto que fórmulas fechadas têm, tá? Isso aqui está dizendo que existe um x que é mortal, isso aqui tem um valor verdade. Se de fato tiver alguém no nosso universo de discurso que é mortal, tipo A, então isso aqui vai ser verdadeiro, se não, vai ser falso, tá?
Vou dar mais exemplos aqui. Beleza? Existe um xtalk para todo y, pxy. Isso aqui é quantificação múltipla, vou fazer um vídeo sobre isso também. Mas a gente vê que é uma fórmula que tem todas as variáveis ligadas, né? Quais são as variáveis dessa fórmula aqui? X e y. Eles estão ligados? Sim, porque o universo de discurso desse primeiro quantificador é tudo que está depois dele. E o que está depois dele? Tem outro quantificador. Qual que é o universo de discurso desse outro quantificador aqui? É essa formulazinha aqui. Tá? Nessa formulazinha a gente tem x e y. O y ele está ligado a esse quantificador aqui, e o x, por estar dentro do universo, dentro do escopo de quantificação do quantificador existencial, está ligado a ele. Tá? Então ambas as variáveis x e y são variáveis ligadas aqui. Se todas as variáveis são ligadas, então isso daqui é uma fórmula fechada. Tá? Outro exemplo, PA. Isso aqui é uma fórmula fechada, porque não tem variável nenhuma. Tá? No caso, PAB, né? Porque eu usei o P aqui e ele aparece como um predicado binário. Então, só para ser fiel, vou botar isso daí, ou MB, por exemplo. Tá? B é mortal. Isso aqui é uma fórmula sem variáveis e, portanto, é uma fórmula fechada que tem valor verdade. Tá? Toda fórmula fechada tem um valor verdade. Beleza? Então é isso daí. Agora, sobre a sintaxe da nossa lógica de primeira ordem, a gente já viu que quando a gente tem um predicado, depois desse predicado, se for um predicado unário, ele vai ter um lugar vazio aqui. Esse lugar vazio ele pode ser preenchido com uma constante individual, isso aqui vai gerar uma fórmula fechada, né, PA, ou ele pode ser preenchido com uma variável individual, ele vai gerar uma fórmula aberta, PX, que pode ser fechada caso essa variável x aqui seja ligada por um quantificador. Tá? Mas ele pode gerar essas duas coisas aqui. Ambas essas fórmulas aqui são fórmulas bem formadas da nossa linguagem. Tá? Então, eu vou definir aqui o que é um termo. Tá? Então, um termo bem simples é uma constante ou uma variável individual. Tá? Então, A é um termo, B é um termo, F é um termo, X é um termo, Z, Y são termos também. Agora, F maiúsculo não é um termo. Tá? O símbolo de conjunção também não é um termo. Isso aqui tudo não é um termo, é uma fórmula. Tá? Então, termos são constantes ou variáveis individuais, tá? Tomadas individualmente. Tá? Uma constante individual é um termo e uma variável individual é um termo. Tá? Mas olha só, uma constante ou uma variável individual, isso aqui, pelo amor de Deus, não é um termo nem uma fórmula, isso aqui é uma aberração. Tá? Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Beleza? Mas então, termo é isso daí. E por que eu estou definindo termo? Porque isso aqui vai ser útil para nossas regras sintáticas. Então, se você se lembrar, eu fiz um vídeo sobre fórmulas, né, em lógica proposicional, e eu apresentei algumas regras de formação, né? Como que a gente sabe se uma determinada fórmula é bem formada ou não, se ela está seguindo as regras sintáticas ou não. A gente precisa primeiro de regras sintáticas. Tá? E eu apresentei lá as regras de lógica proposicional. Elas vão se repetir aqui. Tá? Só que vai ter uma modificação, já que a gente tem novos itens no nosso vocabulário, a gente precisa adicionar mais regras aqui. Tá? E é isso que eu vou fazer aqui agora. Então, essa daqui é a nossa primeira regra. Tá? Se φ é um predicado n-ário, né? Isso aqui representa a aridade do nosso predicado, ou seja, se φ é um predicado que tem n lugares vazios, tá? Se a gente consegue preencher esse predicado com n termos, tá? Então, se φ é um predicado n-ário com n sendo maior ou igual a zero, tá? Então isso aqui também se aplica a predicados zero-ários, tá? Que seriam letras sentenciais. E T1, T2, T3 até Tn, tá? Isso aqui não é um 4, é um n. É uma sequência de termos, e eu já defini o que é um termo aqui. Então, o resultado de você pegar φ e acoplar a ele essa sequência de termos é uma fórmula, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um predicado que é um predicado ternário, beleza? Se ele é um predicado ternário, a gente precisa colocar 3 termos depois dele, tá? Então, se a gente pegar isso daqui e colocar 3 termos que podem ser, aqui pela definição, pode ser uma constante ou uma variável. Então, por exemplo, QAXY, vamos ver se isso aqui satisfaz essa definição, né? Isso aqui é um predicado n-ário, no caso ternário, o n aqui é igual a 3, tá? E aqui a gente tem uma sequência de termos, né? A, x e y. São termos porque o primeiro é uma variável, e o primeiro é uma constante, na verdade, e os dois últimos são variáveis. Então, isso aqui é uma sequência de termos. Então, isso aqui é uma fórmula,
por essa definição. Porém, se a gente dissesse aqui, continuasse mantendo, né, que Q é ternário, isso aqui não seria uma fórmula, tá? Porque olha só, aqui na definição, a sequência aqui, ó, acaba no TN, tá vendo? E a gente está dizendo que se isso aqui acontece, então o resultado de você pegar essa sequência e acoplar ao predicado φ é uma fórmula. Mas aqui, ó, a gente tirou o último item, né, que era y, a gente tirou esse último item aqui, ficou só com x. Tá faltando um termo aqui, tem um lugar vazio nesse predicado. Então isso aqui não é uma fórmula, tá? Não é uma fórmula bem formada. Beleza? Alguns autores dizem que são fórmulas, mas não são fórmulas bem formadas, tá? FBF você vai encontrar aí, ou WFF, né, do inglês. Beleza? Pra mim tanto faz, mas eu prefiro considerar a fórmula e fórmula bem formada como sendo a mesma coisa, tá? Então isso aqui não é uma fórmula se o predicado que for ternário, tá? Então isso aqui é a nossa primeira cláusula, vai ser uma especificação indutiva, que nem a primeira que a gente fez, tá? Então essa daqui é a primeira cláusula. Então essa daqui é a segunda cláusula, né? Se A e B são fórmulas, então não se alfa e beta são fórmulas, então não alfa, alfa ou beta, alfa e beta, se alfa, então beta, e alfa, se somente se beta, são fórmulas, tá? Isso aqui, você já viu, é a mesma coisa da lógica proposicional, tá? Exatamente a mesma expressão, a mesma cláusula. A única diferença que vai ter aqui no nosso sistema é que temos coisas mais que são fórmulas, né? Essa primeira aqui, ela também existia na lógica proposicional, só que em vez da gente dizer que φ é um predicado n-ário e existe uma determinada sequência de termos, a gente não tinha sequência de termos e a gente não precisava determinar a aridade, porque na lógica proposicional todos os predicados são zero-ários, então eles são sempre letras vazias. Se são letras vazias, não tem lugares para serem preenchidos, então a gente não precisa falar de termos, tá? Mas essa primeira cláusula aqui, ela também se aplica à lógica proposicional, tá? Porque aqui o n ele se aplica quando o n é igual a zero, tá? Essa cláusula se aplica quando o n é igual a zero. Beleza? Então aqui está igual à lógica proposicional. Só que agora a gente vai ter que ter uma regra que fala sobre quantificadores, tá? E é bem simples, olha só. Essa daqui é a regra, então, se x é uma variável e φ é uma fórmula, então para todo x, φ, e existe um x tal que φ, são fórmulas, beleza? Esse φ aqui não é o mesmo daqui, tá? Elas são variáveis metalinguísticas. Aqui eu estou dizendo que se essa coisa aqui que eu estou chamando de φ é um predicado, então tal, tal, tal. Aqui eu estou dizendo que se essa coisa aqui que eu estou chamando de φ é uma fórmula, então tal, 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 tá? Obviamente são coisas diferentes, tá? Então, isso aqui está nos dizendo que se a gente tem uma fórmula, então o resultado de você pegar um quantificador, colocar uma variável depois dele e colocar essa fórmula depois disso daqui, o resultado disso é uma fórmula, tá? E a única coisa que falta é a gente limitar e dizer que apenas isso daqui são fórmulas, beleza? Dizendo então que nada mais é uma fórmula, a gente garante que não existe uma coisa que é uma fórmula, mas que não está expressa aqui por essa definição. Tá? Então essas aqui são as regras sintáticas da nossa linguagem de primeira ordem, tá? São com essas regras que a gente vai lidar aí, beleza? Então, vou dar uns exemplos aqui já finais e vou deixar alguns aí para vocês fazerem. Se a gente tiver isso daqui, por exemplo, isso daqui é uma fórmula bem formada. Como que a gente descobre isso? A gente olha aqui para essas regras, tá? Depois de um tempo você não precisa ficar olhando, é bem fácil de memorizar. Na verdade, basicamente o que você precisa lembrar só aqui são a parte de quantificação e essa parte dos termos aqui, que é a única novidade. O resto todo é a mesma coisa, tá? Mas então como que a gente descobre se isso aqui é uma fórmula ou não? Bem, ela começa com um quantificador universal, tá? A gente vê que tem essa terceira cláusula aqui que fala sobre quantificadores. Então aqui está dizendo que se x é uma variável e φ é uma fórmula, então o resultado de você colocar o quantificador universal seguido dessa variável x e depois você colocar esse φ, que é uma fórmula, é uma fórmula. Aqui a gente tem o quantificador universal seguido da variável x e depois disso a gente tem alguma coisa, que é isso daqui, tá? Vamos tirar essa coisa daqui então. Essa coisa não é o caso que px, beleza? A gente vê aqui que na segunda cláusula a gente tem que se alfa e beta são fórmulas, então não alfa é uma fórmula.
a gente tem aqui a negação de uma coisa. O que é essa coisa? Essa coisa é px. A gente precisa saber se px é uma fórmula. Se px for uma fórmula, então a negação de px é uma fórmula. E se a negação de px é uma fórmula, então o resultado de colocar o quantificador universal seguido de uma variável, seguido disso aqui, é uma fórmula. Então, px é uma fórmula? Vamos olhar aqui. Olha só, a primeira está dizendo que se φ é um predicado n-ário, com n maior igual ou maior que zero, e de t até tn é uma sequência de termos, então o resultado de você colocar φ seguido dessa sequência de termos é uma fórmula. No caso aqui, eu não especifiquei, mas isso aqui é um predicado unário, tá? Ele se aplica a um indivíduo só. E ele é seguido de uma variável, tá? E olha só, aqui está dizendo que se T1, T2, Tn é uma sequência de termos, então o resultado disso daqui é uma fórmula. X é um termo? Bem, se a gente olhar aqui para a definição em cima, termo é uma constante ou variável individual. Bem, x é uma variável. X é uma variável individual. Então, se x é uma variável individual, x é um termo. Se ele é um termo, e esse aqui é um predicado unário, então o resultado de você colocar o P seguido do x, que é um termo, é uma fórmula, pela primeira cláusula. Beleza? Então, isso daqui é uma fórmula. Por consequência, isso aqui também é uma fórmula, e por consequência, isso aqui também é uma fórmula. Beleza? Então, se isso daqui é uma fórmula, se a gente pegar por essa cláusula aqui, ó, se a gente tiver uma fórmula, então o resultado de você fazer existe um x tal que φ, né, sendo φ uma fórmula, isso também é uma fórmula. Então, a gente poderia escrever que existe um y, por exemplo, tal que para todo x não é o caso que px. Isso aqui é uma fórmula, né? A gente não precisa nem olhar tudo de novo, porque a gente já viu aqui em primeiro lugar que isso aqui é uma fórmula, e por essa penúltima cláusula aqui a gente tem que o resultado de acoplar o quantificador existencial seguido de uma variável a uma fórmula resulta em uma fórmula também, mesmo essa variável y não aparecendo aqui dentro, tá? Alguns autores restringem, tá? Alguns autores dizem aqui nessa cláusula que se x é uma variável e φ é uma fórmula na qual a variável x ocorre, então isso daqui são fórmulas, tá? Então alguns autores, se eu não me engano, o Mortari faz isso. Para o Mortari isso aqui não seria uma fórmula, tá? Porque você tem uma quantificação aqui que é de uma variável que não aparece aqui dentro, tá? Então isso aqui não seria uma fórmula. Eu não vejo por que não aceitar isso aqui como fórmula, tá? Na verdade, se a gente fosse... Bom, eu não vou falar sobre isso agora, mas a definição do Tarski de verdade precisa disso daqui para funcionar. Vou falar sobre isso no vídeo futuro, talvez sobre metalógica, não sei. Mas isso aqui pra gente vai ser considerado sim uma fórmula. Beleza? Vou dar mais um exemplo aqui. Isso aqui é uma fórmula, esqueci dos parênteses aqui. Mas isso aqui é uma fórmula, como que a gente vai saber? Bem, o operador principal aqui é o de conjunção, né? Isso aqui é uma conjunção de duas coisas que nós não sabemos se são fórmulas. A conjunção, a gente tem aqui uma cláusula para ela, né? Se alfa e beta são fórmulas, então a conjunção de alfa e beta são fórmulas. Então, no caso, alfa e beta aqui, seria isso daqui, né? Isso aqui seria alfa, isso aqui seria beta. A gente tem que saber se essas duas coisas são fórmulas, tá? Então, aqui, nesse primeiro lado, a gente tem isso daqui, né? Existe um x tal que q de x. Isso aqui é uma fórmula? Bem, pela cláusula aqui do quantificador existencial, se φ for uma fórmula, então existe um x tal que φ é uma fórmula, tá? Então a gente tem que ver se qx é uma fórmula, tá? E aqui em cima a gente vê que se φ é um predicado unário e isso aqui é uma sequência de termos, então o resultado de você colocar esse predicado seguido dessa sequência é uma fórmula, tá? Que aqui é um predicado unário, né? Ele tem um lugar vazio, e x é uma fórmula, é um termo, perdão. Tá? X é um termo. Então, isso daqui é uma fórmula. Tá? Se isso é uma fórmula, então isso aqui também é uma fórmula. Então, alfa é uma fórmula. Concluímos isso daqui agora. Tá? E do outro lado, a gente tem, não é o caso que P de x. Tá? Aqui em cima, se alfa for uma fórmula, então negar alfa também é uma fórmula. Tá? Então, o alfa aqui, que no caso é o nosso beta, né? Ele é o px. A gente tem que saber se isso aqui é uma fórmula, tá? Mas isso aqui tem a mesma forma
mesma forma lógica desse outro aqui, tá vendo? É um predicado seguido de uma variável. E é um predicado unário, tá? Eu estou dizendo agora. Então, isso aqui é uma fórmula. Isso aqui também. Tá? Isso aqui também. Então, alfa e beta são fórmulas. Se alfa e beta são fórmulas, então a conjunção de alfa com beta também é uma fórmula. Então, isso aqui tudo é uma fórmula grandona. Beleza? Só reparando aqui, então, que no beta aqui, né, que é esse segundo item da conjunção, apesar de ser uma fórmula, ele é uma fórmula aberta. Tá vendo? Repara muito bem nisso daqui, ó. Esse quantificador existencial aqui, ele está se aplicando somente a esse QX aqui. Beleza? Você vê que eu botei até os parênteses aqui para diferenciar. Se você não colocar, isso aqui vai ser uma expressão ambígua. Por quê? Porque isso aqui pode significar essas duas coisas, olha só. Pode significar que existe um X que é simultaneamente Q e não P, tá? Então, esse mesmo indivíduo X, ele se aplica ao predicado Q e não se aplica ao predicado P, tá? O mesmo indivíduo. Ou você pode estar dizendo que existe uma coisa que é Q, né, que se aplica a esse predicado Q, e, além disso, não é o caso que PX, tá? É essa segunda interpretação aqui que a gente tem que dar, tá? Porque eu coloquei parênteses aqui, para separar bem, tá? Então, se eu coloquei parênteses, esse quantificador existencial, ele não está atuando sobre essa variável X aqui, beleza? Ele está atuando só sobre essa daqui, que está no domínio de quantificação dele, tá? Tá no escopo dele. Escopo é melhor, tá? Domínio pode acabar confundindo com domínio de discurso, então escopo de quantificação. Então, se esse X aqui ele não está no escopo desse quantificador, ele é uma variável livre, tá? Uma variável que não está ligada por nenhum quantificador. Se é uma variável livre, então não é o caso que Px é uma fórmula aberta, tá? E se isso aqui é uma fórmula aberta, a conjunção de uma fórmula aberta com uma fórmula qualquer, seja ela aberta ou fechada, resulta em uma fórmula aberta, tá? Então isso daqui não tem um valor de verdade. Essa expressão aqui, ela é bem formada, sim, na nossa linguagem, mas ela não tem valor de verdade. A gente precisaria ligar essa variável x aqui ou substituir isso por uma constante individual, né? Se aqui fosse a em vez de x, aí sim teria um valor de verdade, mas é uma variável, então não tem, tá? Porque ela está livre, beleza? Então é isso daí. Eu vou deixar uns exemplos aqui agora e no próximo vídeo eu deixo o link na descrição aí, corrigindo, beleza? Então esses aqui são os exemplos e você só precisa verificar se são fórmulas bem formadas ou não, beleza? Apenas isso. Marca um V ou um F aí, sei lá, e no próximo vídeo eu explico, né, se são fórmulas bem formadas ou não e o motivo, beleza? Então é isso daí, eu fico por aqui, valeu e até o próximo vídeo.